Então, ok. Agora sim, boa noite para todo mundo, né? A gente está iniciando o nosso curso dos 4 elementos. E aí eu coloco os 4 elementos numa reconexão com a natureza, né? E quando eu falo natureza, eu falo todas as possibilidades de manifestação dessa natureza aqui no nosso planeta, né? E o todo sendo a grande consciência desse universo. Então, é uma felicidade muito grande, uma alegria muito grande de poder estar realizando esse Boa noite. trabalho. Boa noite. Boa noite. O pessoal vai entrando agora aqui, né? Boa noite, Aline, seja bem-vinda. A Nancy entrando. Boa noite. Boa noite, Nancy. Leise. Eu espero que quando vocês terminarem de fazer esse curso, vocês entendam um pouco desse mundo, né? Que é um mundo de reconexão com a grande mãe natureza, com o céu, com a terra, com os elementos, né? Tudo que eu estou falando está sendo traduzido em inglês. Isso é muito legal. Que bacana. Eu não sei como é que eu fiz que possa estar traduzindo, mas eu adorei saber que estão traduzindo tudo que eu falo. Não, eu não falei Tóquio, não. Ok. Então, vamos ver. Tem 7 pessoas. Faltam 5. Alguns já me disseram que vão assistir na sequência, vão entrar durante, então a gente começa, certo? Eu vou pedir para que todo mundo desligue seus áudios, porque tem alguém para não ter chiado. Tem alguns continuam com os áudios ligados. Deixa eu ver quem está. Isso, agora sim, todo mundo com o áudio desligado, fica mais fácil. E como a gente fica de fone de ouvido, né, fica bem difícil. Seja bem-vinda, Marilis. Então, vamos lá. Preparei um material, procurei ser bem rica, né, no meu olhar, para que a gente possa realmente estar incrementando, né, saindo daquilo que todo mundo fala. A ideia é essa, né, ir além da experiência do que está na internet, e além do que está nas práticas, nas falas cotidianas, entende? A ideia é que vá além disso. Então vamos lá. Quando a gente fala de 4 elementos, a gente fala em buscar resposta, porque é assim que tudo começou, né? Seja em qual filosofia, seja em que região, em termos geográficos, seja na Índia, no Egito, seja na Antiga Grécia, seja na Europa, junto com os ocultistas, a gente estava buscando respostas que a gente busca até hoje. Se a gente for parar e analisar, hoje nós temos a física quântica que vem também, né, trazer, esclarecer aquelas perguntas que tanto nos fazem refletir sobre elas. E assim aconteceu, né? Através dos filósofos, e aí eu vou trazer especificamente da minha linha de pesquisa, né? Então a gente começa com Platão, Aristóteles, Sócrates, só que lembrando que muitos dos registros de Platão já tinham sido já escritos há mais de 1000 anos antes dele. Então a gente vê que esse questionamento, essa busca de entender o universo, de entender o cosmos, de onde nós viemos, quem somos, isso é algo que acho que a partir do momento que o homem começa a pensar, né, ele na época do homem de caverna, ele já começa ali a criar as suas suposições, a sua conexão. E ser iluminado, eu acho que sempre teve, né, como temos até hoje. E a gente chega, né, na estrutura que a gente vai trabalhar hoje, na estrutura que foi mais divulgada na Idade Média, né, como pelos ocultistas, e que vem caminhando para a gente até hoje, que é a interrelação desses 4 elementos que a gente vai ter: quente, molhado, úmido e seco. Né? Na transposição de um elemento para outro, a gente tem esses intermediários, que passa muito pela discussão de Aristóteles
por exemplo, né? Então chega hoje aqui, a gente tem essa configuração, essa carinha em qual que a gente vai estar trabalhando. E tem alguém que está com o fone ligado, eu vou pedir para desligar, gente, porque eu estou com fone de ouvido, e aí qualquer movimento, até respiração, me desconcentra, tá? Eu. Eu peço para dar uma desligada. Bom, obrigada. Então, essa relação, né, esse movimento, só um instante, deixa eu ver. Isso, agora sim, Sueli. Muito bem. Esse movimento, né, é como se a gente fizesse um círculo, uma roda, né, que vai fazer um caminho, né, um ciclo. Você tem o ar que fica seco, aí vira fogo, que fica úmido, né, aí vai virar a água, que vai ficar fria, que vai, entende? Que vai para a terra, né? Fica úmido, vai para a terra, que fica frio, que vai para a água, e fica úmido novamente, e assim a gente fica nesse ciclo de conexão, de interrelação, que é o mais importante. Quando a gente fala de elementos, a gente tem que pensar que eles todos trabalham em unidade. Para estudo e para conexão, para percepção, a gente vai dividi-lo, mas eles dialogam, eles conversam dentro da unidade. Eu sempre gosto de trazer a questão da importância da unidade, porque quando a gente vai fazer qualquer coisa, todos os nossos processos, seja de transformação, seja até mesmo de alquimia, seja de magia, dê um nome que você queira dar, né? Preciso que todos esses elementos aconteçam quase que simultaneamente. Aí você tem a criação propriamente dita, tá? Mas a nível de estudo, para a gente poder perceber, entender, compreender melhor cada um, nós vamos vamos fragmentá-lo. Vou voltar aqui. E aí a gente chega no movimento mais próximo nosso, né, que é o ocultismo, né? Da fala dos estudos ocultistas, a gente vai ter a ordem hermética da Golden Dawn, que traz uma formatação desses elementos que nós utilizamos hoje, né? Vamos ter o sistema enoquiano de magia, que é fundado por Dee, que também traz uma formatação que baseia toda a prática e entendimento desses elementos, né? Aleister Crowley, ele também traz muito conhecimento, muita organização. E, por final, Gerald Gardner, que é o criador da Wicca, também organiza esses elementos e faz as associações com ele, que a grande sacada desse trabalho com os elementos, hoje na modernidade, é o conjunto de associações que nós podemos fazer, né? Associar cada elemento a uma divindade, a um elemento da natureza, a um elemental, né? A um símbolo alquímico. Você faz uma série de associações, né? Utilizando a partir e classificações, né? A partir desses 4 elementos, tá? Bom, é óbvio, né, que esse conhecimento ele vinha sendo guardado por muito tempo, né? Por conta, a gente entende, do não entendimento da Igreja Católica em relação àquilo que não é entendido, né? E até então, o universo, antes dessa confusão toda do termo monoteísta, o politeísmo se compreendia melhor, né? Acolhia melhor essa leitura de mundo. Bom, esses elementos eles são representados. Agora vamos falar um pouco de representação desses 4 elementos, né? Você tem os símbolos alquímicos, que eu vou mostrar para vocês a seguir, mas esses símbolos são representados de formas diferentes, dependendo da sua caminhada, dependente, às vezes, da região, às vezes do autor, do sistema, né, que ele vai fazer parte. Ele é representado de forma diferente. Da Vinci pintou o homem, né? Ele pintou o pentagrama como forma do homem. E ele mostra que
o formato corpóreo do homem, né, a estrutura desse homem, ela representa o pentagrama. Ela representa, sim, os 4 elementos, né, incluindo o espírito, que alguns chamam de éter também. Tá? No início, o éter e o ar, Platão achava que pudesse ser a mesma coisa, aí depois, com o tempo, se desmembrou e se viu que o ar seria um movimento, seria um elemento, e o éter seria outro movimento diferente. Então, o próprio estudo, o próprio desenvolvimento humano, né? A filosofia, o ato de refletir, de pensar, analisar, foi criando, moldando isso que nós temos hoje aqui. E aí a gente tem o ar no seu lado esquerdo, a terra no seu lado esquerdo, né? O ar no seu lado esquerdo superior, a terra no lado esquerdo inferior, a água no lado direito superior e o fogo no lado direito inferior. Essa é a formação correta, tá? Tem algumas pessoas, eu já vi, inclusive foi até difícil encontrar esse pentagrama com a descrição correta, porque alguns autores confundem, alguns autores colocam a água no lado esquerdo, né, superior, não, e o lado esquerdo superior é o ar, tá? Gravem isso, o ar fica no lado esquerdo, no braço esquerdo. Bom, a gente tem também essa manifestação dos 5 elementos nos nossos dedos, né? Temos o polegar no fogo, sendo um elemento neutro, nós temos o ar como indicador, né? Nós temos o éter como um meio, nós temos a terra, né, como o anelar, e tem a água como o dedo mindinho. Né? Então, hoje nós vamos usar muito o dedo indicador, certo? O indicador é o dedo da comunicação, o dedo da escrita. Olha só que interessante, né? O dedo que a gente aponta para o outro é o indicador, é o dedo que comunica. Né? E o nosso objeto de estudo da noite de hoje e da nossa semana vai ser o elemento ar. A proposta é que nas segundas-feiras a gente literalmente estude, se aproprie dos conhecimentos, das vibrações que cada elemento, e durante os 7 dias seguintes a gente possa estar se conectando com ele. Né? Vocês vão ver que cada elemento abre uma janela de várias formas de comunicação. E eu quero explorar bem essas conexões para que a gente realmente possa estar garantindo um aprendizado que vai além da teoria, literalmente na prática. Então, aqui, ó, tá? Aqui tem 2 símbolos, 2 formas de representar esse elemento, né? As curvinhas, né, que seriam semi-espirais, e o símbolo alquímico, que é esse aqui, que é um triângulo para cima. Esse triângulo para cima, ele representa a polaridade positiva, né? O quente, certo? E o traço, ele vai representar a umidade, ou seja, então o ar, ele tem muito da característica positiva, né? Um elemento de ação forte, mas ele tem um corte, ele tem a suavidade, né? Ele perpassa também pela energia feminina, certo? Então aqui uma outra forma de representar que eu trouxe para vocês, né? É o sólido de Platão, que é o octaedro. Então o octaedro é um sólido, certo? Possui 8 lados triangulares, 6 vértices, 12 bordas e simboliza então o elemento ar. Ok? Quem fez o Reiki 2, nas meditações, a gente trabalhou o octaedro, né? Na meditação com o chakra cardíaco. Bom, outro saber interessante, importante para a gente associar, e que particularmente eu amo de paixão, são as 7 leis herméticas. E a primeira lei, né, a lei do mentalismo, o todo é mente e o universo é mente. Isso mostra que tudo, né, cria a partir
da mente, o todo. A filosofia hermética faz referência ao todo no universo, inclusive o que está além do que percebemos no mundo material, certo? Quando a primeira lei hermética diz que o todo é mente, ela diz que ela é fruto de uma criação mental, mente vivente, finita e universal, ou seja, tudo inicia a partir do poder de criação que a mente possui. Essa mente é a palavra-chave, é a chave mestra que podemos, do que determina aquilo que nós podemos. A mente é o observador no mundo das possibilidades. Tudo é possibilidade. Quando eu coloco a minha atenção, o meu foco aquilo ali deixa de ser possibilidade, se torna materialidade, se torna manifestação. Entende? Então, a mente ela tem um poder, uma força absurda de criação. Ok? Outra lei que ela fala é a lei da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra, inclusive os nossos pensamentos. Também ela vai entrar no nosso trabalho da semana. Além do mentalismo, que vamos trabalhar a questão da mente, né? O que nós estamos vibrando com esse pensamento. E a outra é a questão do ritmo. O ritmo que vai determinar a frequência que as coisas acontecem, né? Que as coisas são, o ritmo que nós observamos e que nós tornamos, materializamos as coisas, certo? Então, são essas 7 leis. Dessas 7 leis, a gente vai trabalhar 3 leis efetivamente, não que as demais não estejam, não se trabalhem, né? Não desenvolvam de certa forma. Então, se eu estiver falando muito rápido, vocês podem parar, se eu não entender alguma coisa também, tá? Me chama, abre o áudio que eu dou uma parada e vejo quem está querendo perguntar. Então, vamos falar agora um pouquinho do ar. O ar é um símbolo natural das ideias, do poder mental, da comunicação, das mudanças e, acima de tudo, da liberdade. Em geral, mais seco, expansivo e até mesmo masculino. O ar é destaque ao buscar sempre pela sabedoria e a consciência. Vejam bem, é o símbolo do mundo das ideias. O mundo das ideias é o mundo da criação, né? É o mundo da observação. Na física quântica, a gente vai dizer que é o mundo do observador, né? Nós temos ondas, aí o observador observa as possibilidades, e ao observar uma das possibilidades, ele torna aquela possibilidade em partícula, ou seja, ele vai manifestar. Então, esse é o momento. Daí a importância da gente ter a compreensão do foco, da concentração, porque é através desse comportamento é que eu vou realmente fazer o meu papel de observador, esse meu papel de criador, esse meu papel de comunicador. E aí sim, nos tornarmos livres para você poder criar e recriar o que você deseja. Ou seja, pegar o seu dedo indicador, que é o dedo do elemento ar, né, que representa a varinha, que vai representar o lápis. Quando você traça qualquer coisa no ar, é o teu dedo de poder, né? Por quê? Porque é o dedo que você está traçando, que você está escrevendo. Então ele tem uma força muito grande, esse elemento. É por isso que eu escolhi como o primeiro elemento. Já falei rapidamente do mentalismo, né? Agora estou tentando pegar todos as raízes, né? As pessoas que falam sobre esse elemento de alguma maneira. Então, dentro da astrologia, nós temos 3 signos astrológicos cujo o elemento é o ar, que é Aquário, que é Gêmeos e Libras. E eles têm uma característica em comum. Quais são essas características? Por serem do elemento ar, então são sociáveis, são espertos, porque o elemento ar é o elemento do intelecto, é o elemento do pensamento, e por eles estarem ali no pensamento rápido, né, dinâmico, eles aprendem a quebrar regras, né? Eles são altamente criativos. Então, óbvio, criatividade demais, você vai fazer com que quebre regras, que se criem novas regras, né? São imprevisíveis porque o ar é algo volátil, né? O ar tem essa característica
Então, eles são capazes de ter para a mesma coisa várias ideias. Então, quem tem o seu elemento ar no seu mapa astral e em vários pontos, né? Não só dentro dos signos, mas no seu mapa astral como um todo, você vê que são pessoas agitadas, são pessoas que têm tendência à dispersão, porque estão pensando em várias, conseguem pensar várias coisas ao mesmo tempo e é uma loucura, né? São pessoas que precisam de liberdade, são pessoas que gostam e se adaptam a mudanças, certo? E o mais importante desse símbolo, né, desse elemento, é a comunicação. Literalmente, o ar, ele vai trabalhar a comunicação. Então, respirar um pouco, né? Beber um gole d'água. O que a gente vai estar falando aqui agora é do signo, né? Quando a gente faz o mapa astral, nós não é feita uma interpretação apenas se você nasceu no mês ou com esse ascendente. Ele é feita uma interpretação dentro das 12 casas, tá? E dentro dessas 12 casas que são feitas a interpretação, você vai ter a manifestação dos elementos. A gente vai ver qual é o elemento que nós temos mais pontos, ou seja, das 12 casas e mais o ascendente, mais o lunar, quais são os elementos que mais se destacaram? Você vai ter todos os elementos na tua vida. Todos. Nós temos todos os elementos. Só que um com um destaque muito maior e outro com um destaque muito menor. Tá? Então, para pessoas que realmente têm um ar, é regido pelo elemento ar, então são pessoas realmente que costumam ser idealistas, né? Pessoas que gostam do ato de estar pensando, entusiasmadas, motivadas, né? Têm mais facilidade para desapegar as coisas, estão sempre envolvidos com questões intelectuais, questões mentais, e se expressa. Tudo que é positivo, ele também se torna negativo, quando ele está em excesso, certo? Então, eu estou trazendo o lado bonitinho, mas a instabilidade emocional em excesso, ela vai trazer uma instabilidade emocional, né? Uma volatilidade demais, demasiadamente, isso pode acarretar problemas. Então, assim, tudo que é demais, literalmente faz mal, tá? Isso aqui é um ar equilibrado. Então, a magia com o elemento ar, ela vai... Quando eu falo a palavra magia, eu estou falando em alquimia. Vamos descortinar aquele conceito que nós temos que magia não existe, magia é coisa de feiticeiro mal, ou então a chamada Disney, tá? Vamos pensar em magia como aquela coisa, como um processo de criação. É como você gerar criança. Que coisa mais mágica do que gerar uma vida, né? Que coisa mais significativa, mais lindo você ver o pôr do sol, o nascer do sol. Entende? É nesse sentido. Ela vai explicar, ela vai trazer aquela sensação daquilo que foge do nosso controle. Né? Magia é isso. Aquilo que foge do nosso controle é aquilo que nós podemos controlar. Ou seja, é algo que não teria uma explicação, sabe? Específica. Muitos vão dizer que magia é a combinação dos elementos, é a alquimia dos elementos, é a alquimia de energia, que seja. Eu também acho que é por aí, tá? Então vamos lá. Como eu já falei, devem estar todo mundo já bem faceiro, sabemos que o ar, então, é um elemento do quê? Do intelecto, né? Do pensamento, certo? É o princípio de tudo. Tudo vai iniciar a partir do elemento ar, a partir do pensamento. Não se cria nada que antes não tenha sido pensado, certo? Então, magicamente falando, o ar é a clara, perfeita e pura visualização, que é uma poderosa ferramenta de mudança. Ela também é o movimento, é o ímpeto que manda a visualização na direção da concretização. Que traduzindo isso aqui, eu penso e movimento. Isso é elemento ar. Por isso que ele é positivo e ele é negativo, porque ele pensa, né? O ato de criação é uma energia feminina, e ao ser comunicado, ele passa a ser uma energia positiva do elemento, do elemento, certo?
Ele vai governar os feitiços, os rituais, as viagens, as instruções, a liberdade. Enfim, ele é o início de tudo. Isso é super importante. O elemento ar é o início de tudo daqui para frente. Aí tem algumas coisas que eu falei para vocês que lá na Idade Média, lá em 1800, lá com o pessoal dos ocultistas, né? Eles fizeram associações. E tá aqui algumas associações dele aí, né? O ar, ele vai ser associado por Crowley, se não me falha, pela Golden Dawn, se não me falha a memória, ou por Crowley, um dos dois, a gente fala pela Golden Dawn, a questão dos quadrantes, né? Vai dizer que o ar, ele está no portal, né, do quadrante leste, certo? Que é uma energia projetiva e uma energia basicamente projetiva é masculina, certo? Então, governa o leste, pois está na direção maior da luz. A luz da sabedoria, a luz da conscientização. Então, aí, por conta desse processo, dessa relação com o Sol, ele vai possuir o quê? Uma cor amarela, certo? Estão vendo que o processo dessa construção, ele é quase, dessa ritualística, ela é um processo de associação. Então, o ar governa a magia dos ventos, né, dos 4 ventos, a concentração e a visualização da maioria das magias divinatórias, certo? O trabalho ritual dele vai estar em torno da mente. Então, todos os trabalhos mentais, intuitivos, psíquicos, né, de aprendizagens abstratas, o vento, a respiração, a inspiração, a audição, a harmonia, pensamento, viagem, liberdade, tudo isso, certo? Vai estar vinculado, toda essa prática, todo esse trabalho vai estar vinculado ao elemento ar. Posso continuar fazendo mais associações, é o que a gente vai fazer. Então eu posso dizer que o topo das montanhas, das colinas, é onde eu consigo pegar maior vento. Então é o lugar mais propício para se conectar com essa energia, né? Os céus nublados, as praias onde ventam muito, torres altas, aeroportos, né? Escolas porque tem sabedoria e conhecimento, as bibliotecas. Então a gente pode sair juntando, associando lugares com esse elemento, tá? Formas rituais, aí são verbos, e esses verbos é que nós vamos vivenciar. Sacudir, pendurar, suspender, deixar que o vento carregue, soprar, né? Falar, são verbos de ação do elemento ar. Então, quando você fala assim, eu vou soprar canela, eu estou fazendo uma magia com o elemento ar, porque o verbo de ação é soprar, que é um verbo que conecta com o elemento ar, certo? Vocês vejam como fica fácil pensar magicamente, né? Pensar num todo, quando a gente tem as palavras, a gente tem o conhecimento certo para aplicá-lo no momento certo. Então, a gente vai, durante essa semana, a gente vai fazer práticas de sacudir, de pendurar, né, de suspender, né, coisas, de soprar, né? A gente vai fazer práticas de deixar que o vento carregue, né? Vai deixar carregar um monte, a gente vai fazer um monte de coisas bem interessantes, tudo com o elemento, tudo com os verbos de ações que são associados a esse elemento tão bacana, tão gostoso, né? Vamos também trabalhar, né, tipos de magia de adivinhação, concentração, visualização, profecia, magia. A gente não vai trabalhar com karma não, tá? Mas tirando isso, essa semana a gente vai estar trabalhando e vivenciando todos esses movimentos, certo? A natureza desse movimento, a natureza básica desse elemento, então, é movimento, é flutuante, é fresca, é inteligência. O som é a manifestação desse elemento, né? Assim como ver a fumaça, que também é uma manifestação desse elemento, o som que sai da comunicação, né? Também é uma manifestação desse elemento. As ferramentas desse elemento,
ela foi introduzida, sim, por esses ocultistas, tá? Incensário, o atame, a espada, a visualização criativa, ela é fundamental quando a gente faz. Vamos fazer uma meditação. Imagina que o papagaio está cantando. Cara, a capacidade que nós temos de criar, dessa visualização criativa, ela passa, sim, pelo todo o desenvolvimento dessa percepção desse elemento ar dentro da gente, né? As cores, a gente vai poder ter o branco, amarelo claro, azul claro, tons pastéis, são cores que representam esse céu, que vai representar esse ar de alguma maneira. Fase da vida, né? Infância. Fase lunar, lua crescente. Tem a mesma característica. A infância é aquela fase da nossa vida que a gente está aberto para aprender, que a gente é ávido por aprendizagem. Então tudo é novo e a gente corre em direção a essa aprendizagem. Né? Essa é a característica do elemento ar na gente. A gente é ávido por conhecer, a gente é ávido por buscar. Né? A gente precisa estar ali em contato com ele. A nossa mente está trabalhando, entende? Não dá para trabalhar demais, senão a gente pira, né? Mas essa é a ideia. O tempo, assim como a primavera, né, que é os primeiros passos, o nascer do sol, são as primeiras horas do dia, né? E os sentidos, que, modéstia à parte, vocês vão amar de trabalhar. Quais são? Deixa eu tirar isso aqui. É o olfato, né? E a audição. Presta atenção, a gente vai trabalhar muito com o nosso olfato e muito com a nossa audição, tá? A gente vai estar brincando com isso aqui. E aguardem. Símbolos: céu, vento, nuvem, respiração, a vibração, plantas, ervas, flores. Podemos manifestar esse ar de diversas maneiras diferentes. Pedra, para quem quiser comprar ou então fazer algum trabalho com umas pedras, a gente vai ter o topázio, as pedras claras e transparentes em geral, os cristais transparentes, a ametista, a alexandrita, pedras azuis e amarelas mais claras, certo? Árvores e plantas, olíbano, mirra, prímula, tameira, verbena, violeta e alfazema. Incensos, olíbano de novo, mirra, alecrim, violeta. Animais, aí a gente vai ter os pássaros, especialmente as águias, os falcões, os insetos e as aranhas, que são que trabalham essa ideia de tear, de construir, né? Que é muito propício para esse momento. Incensos musicais em geral, mas aqueles que podem ser soprados, né? Como flautas, instrumentos de sopro em geral. Né? E o metal seria o cobre. Então essas são as associações que nós temos na bibliografia, na internet vocês acham com muita facilidade, né? Mas a ideia realmente é que vocês vejam como esse processo de associação ele é importante quando a gente pensa em criar algo, em constituir algo. Né? Então, para se conectar com essa energia, ela é bem simples. Né? Vamos procurar ter mais tempo ao ar livre, sentir o vento bater no rosto, o ar puro da manhã, praticar meditação. Aí eu botei essa frase que eu adorei, encontrar o seu tédio. Nossa, coisa mais sensata que eu vi nos últimos meses é Sâmia, encontre o seu tédio. Né? Mas como assim entrar em tédio? Exatamente. É a melhor forma da gente conseguir esvaziar a cabeça e encontrar o tédio. Assim, caraca, não sei mais o que pensar. Beleza, você está pronto para começar a meditar. Você vai cantar, você vai escutar música, né? Você vai desenhar com seu dedo indicador, você vai aprender a escrever com seu dedo indicador. Desenhar símbolos, desenhar palavras, escreva com seu dedo indicador, né? O dedo indicador da sua mão de poder, seja a mão direita ou esquerda, não sei se você é canhoto ou destro, mas escreva com a sua mão de poder, com a sua mão forte. Aprenda a desenhar com ele. Isso a gente aprende no Reiki, né? A gente traça o nosso símbolo. No grupo de magia, de bruxaria também, se traça muitas coisas com o dedo. Não precisa de uma varinha para poder traçar. Não precisa de um atame para você traçar. Você tem o seu dedo, que ele
o indicador que ele faz esse papel de lápis, caneta, giz, o que você quiser. Praticar exercícios de lógica, né, para estimular a mente, fazer cubo mágico, sudoku, palavras cruzadas, enfim. Trabalhar, exercer a mente. A mente ela precisa ser provocada de maneira positiva, né, de maneira realmente que vai fazer benefício para nós, né? Outra sopre as energias. Aprenda a soprar. Aprenda a soprar as energias densas que você se esbarra, né? Sopre o seu travesseiro antes de dormir, entende? Sopre um objeto que você acha que está sujo energeticamente, sopre. Aprenda a usar o seu sopro, né? Você pode soprar devagar, você pode soprar mais rápido. Para cada sopro diferente, eu tenho um objetivo. Sopros rápidos são sopros de limpeza, sopros devagar são sopros que estão enchendo aquele ambiente, sabe? É um sopro de energização, sopros devagar, né? Outra, aprenda a respirar. Respire conscientemente e de forma profunda. Trabalhe o olfato e a audição. A gente não escuta, então a gente precisa aprender a ouvir, né? E a gente pouco fala do nosso olfato. Então essa semana vai fazer uma provocação, sim, bem interessante sobre cheirar, né? A gente sopra, a gente fala muito pouco do olfato, de cheirar, de perceber, né? E outra coisa, né? Escrever. A comunicação para o elemento ar ela é total, ela é profunda. E agora a gente vai falar dos sentidos. Mas gatinha quer brincar com meu lápis. Vamos falar dos sentidos. Para cada elemento, vocês vão perceber que nós temos um sentido, um ou dois sentidos que se relaciona com ele. Isso é bacana, isso é importante. Porque, na verdade, a gente precisa aprender a desenvolver todos os nossos sentidos. E ao desenvolver os nossos sentidos, nós desenvolvemos nossas capacidades psíquicas. Então, assim, o trabalhar a mente, eu vou desenvolver a minha capacidade psíquica mental, olfativa e auditiva. Sacaram? Eu preciso aprender a estimular os meus sentidos. Nós somos muito presos ao sentido da visão, né? Poucos usam tato, por exemplo. Então a gente tem que desenvolver muito os outros sentidos, para que a gente possa também desenvolver a nossa capacidade psíquica. Então, vamos começar a primeira habilidade, né? Que é a clareaudiência, que olha aqui, ó, é audição limpa. Algumas pessoas têm essa capacidade de ouvir sons que vão além dos sons manifestados fisicamente. Isso é treinado, gente. Isso pode ser desenvolvido em nós, né? Então, e a gente não se dá conta que nós temos isso. Por exemplo, quando a gente escuta uma canção, aquela canção fica batendo na nossa cabeça, isso é uma clareaudiência. Gata doida! Quase derruba meu computador. Vamos lá aqui. Muitas vezes as pessoas com este dom tornam-se músicos, dançarinos, cantores, oradores e escritores. Né? Porque músico, por exemplo, tem uma percepção auditiva muito aguçada. São o quê? São pessoas que têm a parte da audição mais desenvolvida, mais trabalhada. Tá? A outra capacidade que a gente vai também trabalhar é a do cheiro. Né? Entender... Trabalhar a questão esse cheiro limpo, capacidade de buscar os cheiros que vão além desse mundo físico, né? Perceber o tipo de erva que está sendo inalada, perceber quais são as fragrâncias que estão no perfume. Óbvio que a gente precisa conhecer todas as fragrâncias, mas assim, a gente vai trabalhando aquelas que a gente já tem conhecimento, porque você precisa colocar na tua memória, né? A memória é uma característica do elemento ar, eu preciso colocar na minha memória esse registro. Então, a gente vai trabalhar com esses registros que nós já temos, né? Então, a gente vai perceber o olfato,
no perfume que a gente usa, quais são as notas que tem naquele perfume. Normalmente o perfume é feito de uma nota principal e outras secundárias, então quais são as notas que tem naquele perfume. A degustação do vinho, será que a gente consegue perceber que tipo de vinho é, né? Começar a provar vinhos diferentes para trabalhar esse paladar também, o cheiro, através do aroma também. Entendem? A gente vai começar a fazer esse tipo de experiência que é importante, coisas que a gente não dá bola, mas são os nossos sentidos, e o trabalho desses sentidos é que faz a gente se conectar, se ligar e perceber, ter a percepção desse novo mundo que está além desse mundo físico que nós estamos presos a ele. E por último, né, outra atividade que a gente vai fazer da telepatia. Eu estava lendo um texto do cara que fundou o Facebook. Ele acredita que no futuro a telepatia vai ser nosso maior canal de comunicação. E eu acho fantástico isso. É uma prática assim, que eu gosto muito, né? Essa comunicação. Eu adoro pensar na minha irmã, por exemplo, e ela me ligar logo depois. Eu gosto de pensar, pensando assim, meu marido vai me ligar quando eu vejo meu marido ter uma mensagem aqui, ou as pessoas mais próximas. Ou seja, essa telepatia a gente consegue fazer com pessoas muito próximas a nós, né? Agora imagina você poder estender isso para além, né? Para além dessa comunicação presente. A gente poderia ir além. Então, essa é uma prática que a gente vai estar treinando, né? Que a gente vai estar brincando com ela durante essa semana, tá? Outra atividade, aí começar a falar um pouco da meditação. A meditação também vai ser uma ferramenta que vai nos ajudar. E olha só esse desenhozinho que eu coloquei para vocês, né? Eu coloquei um gurizinho sentado, meditando, e os pensamentos saindo da cabeça dele. Porque é isso que eu quero mesmo. Eu quero que a gente aprenda a esvaziar os pensamentos, para que a gente possa estar selecionando realmente o melhor pensamento, né? E desenvolver uma virtude que eu achei fantástica, que é a questão do autocontrole. Autocontrole ele é muito importante, porque é através do autocontrole que a gente consegue esperar o momento correto, a hora certa, para digerir aquele sentimento, digerir aquelas emoções, né, que nem sempre cai bem, né? Aquela cerejinha que entra no bolo que não faz bem à saúde para nós. Então, a gente precisa desse autocontrole. Autocontrole para poder manter o foco naquilo que nós desejamos, né? Autocontrole para a gente poder estar realmente sendo disciplinado naquilo que nas nossas propostas está fazendo, certo? E a meditação, sem dúvida, gente, é a ferramenta mais importante para desenvolver as habilidades psíquicas e principalmente a intuição. E a intuição também faz parte do elemento ar, né? É o elemento ar vibrando numa consciência superior, né? É uma vibração mais sutil desse elemento, tá? Bom, eu disse para vocês lá no grupo, né, que eu vou trazer alguns cortes para vocês, que é interessante, não, apesar de não fazer parte desse movimento, mas a gente está falando de magia, né? E falar de magia é falar de ousadia, é falar de liberdade, é falar de se reinventar, né? E dentro desse universo nós temos, para cada dia da semana, uma energia propícia. Não que eu não possa fazer nas demais, né? Mas cada dia da semana eu tenho uma energia propícia. E eu vou tentar, do fundo do meu coração, contemplar as atividades, as propostas das atividades, né? Para cada energia propícia de cada dia. Então, no domingo, nós vamos estar fazendo provavelmente algo que vibre positivamente para a nossa saúde, né? Na segunda-feira, mais coisa voltada para as emoções, mais voltadas provavelmente para emoção, para sentimentos, né? Ligada a sonho,
Na terça, vamos trabalhar com algo ligado a mais para negócios, né? Para quarta, para dinheiro, entende? Uma coisa ligada no sentido de dinheiro. Quinta-feira para trabalho. Enfim, eu vou montar um calendário sexta-feira para amor, né? Sábado para limpeza, né? Para tirar as coisas assim de... Sabe que esse corpo não te pertence, né? Então a ideia é fazer utilizar a magia do dia da semana a nosso favor, tá? Bom, não acabei ainda. Vou só trocar de manifestação para vocês. Até aqui, meninas, tranquilo? Todo mundo ficou bem em silêncio. Tâmia, Oi. você colocou para gravar essa sua aula, porque para mim, embaixo dos seus vídeos, tá aparecendo tudo que você está falando, tá aparecendo mais em inglês. Então eu mexi aqui no meu negócio, não é no seu computador. Então é no meu computador, então, tá doido aqui. Então, aí tá, tudo que tu falaste aí foi aparecendo as palavrinhas embaixo, mas só que tudo em inglês. Tá, mas você me ouviu, né? Não, ouvi sim, eu tô falando, aí eu te perguntei, foi isso, se tu tá gravando alguma coisa, tipo assim, porque tá salvando, mas em inglês? Olha, Maria, Foi não isso. sei não, eu nunca vi isso, é a primeira vez que isso tá acontecendo aqui. Pois foram, não sei se para todo mundo, mas todas as palavras embaixo do, porque eu tô vendo no celular, né? Então todas as palavras que tu falaste embaixo do vídeo foi aparecendo automaticamente falando, mas em inglês. Mas ele não tá traduzindo certo não, porque ele tá colocando coisas aqui que eu tô falando e tá botando diferente, ou seja, esse tradutor aqui tá muito fajuto, precisa fazer um curso de inglês urgentemente. Ah, mas eu também não entendo não, eu só achei estranho porque estava aparecendo em inglês. É isso mesmo, Vamos lá, gente, até aqui, né? Eu vou apresentar para vocês mais um pouquinho de fala, mas é sobre a manifestação. Eu mandei para vocês, minha gata tá enlouquecida aqui dentro. Quase que derruba meu computador no chão, vai para fora. Até aqui, né? O que mais ficou gravado na cabeça de vocês? Porque eu falei um monte de coisa, na verdade eu trouxe muita informação, né? A ideia mesmo é encher vocês de informação para que fique alguma coisa. Aí vai ficar ao longo da semana, né? Porque ao longo da semana, com a prática, eu vou trazer as explicações de cada prática. Por exemplo, a gente vai fazer a magia de soprar a canela. Então eu vou explicar o que aconteceu com soprar a canela. Qual é o verbo de ação que a gente vai estar soprando a canela? Qual é o objetivo? Qual é a energia que a canela produz? Eu vou estar durante a semana explicando bem detalhadamente essa prática para poder reforçar tudo que nós falamos até aqui, tá? Mas vamos retomar. Até agora aqui, o que vocês gostariam de estar perguntando? Nada? Então eu vou perguntar. Então vamos lá. Eu quero saber, certo? Do elemento ar. Qual é a principal característica do elemento ar? Nancy, qual é a principal característica? Pensamento. Com pensamento. Legal. Que mais? Vamos lá. Mais características desse elemento. O movimento, reação, concentração, não. Movimento, a comunicação, pensamento, energizar, o que ali? Liberdade. O que você falou, Maria? Agitar, transmitir. Exatamente, é um elemento agitado, um elemento de muito movimento, certo? Ok? Vamos lá. Dentro desse elemento, como é que qual é o dedo que esse elemento ele é linkado? Indicador. Ótimo, muito bem. Tâmia, só uma curiosidade, você acredita, eu peguei meu caderno aqui, exatamente dia 28 de setembro de 2018 foi dada essa aula. Sério? Sério,
Eu respondi porque eu estou aberto aqui na página do meu caderno, que eu anotei tudo. Então, Que lindo, 2 anos. 2 anos, tá vendo? Que coincidência, legal. Joga no bicho. 28 de setembro. Vamos lá. Joga no bicho, é ótimo. Ué. É? Custa tentação. É verdade. Então vamos lá. O elemento ar, certo? O elemento ar. Quais são os 3 símbolos astrológicos do elemento ar? Aquário, Gêmeos e Libra. É signo que você está perguntando? Isso, Aquário, Gêmeos e Libra. E Libra. Isso, muito bem. Aquário é meu ascendente, já entendi tudo, por que eu tô assim. Exatamente. Agora Eu também. Vamos lá, qual é o símbolo alquímico do elemento ar? Um triângulo. Símbolo, um traço no meio. Perfeito. No meio não, mais pra cima, né? É o pentagrama? Não. Eu fiquei com uma dúvida. Octaedro. Não. Símbolo alquímico é o triângulo cortado. Tá. O corte significa o quê? A parte de baixo feminina e a parte de cima masculina? Umidade. Umidade? Umidade de úmido? Úmido, isso aí. Tá? Como assim? E eu não entendi também, entendi uma questão, me incomodou, do feminino ser negativo, do masculino ser positivo, e aí fiquei meio assim, mas como assim? Aí briguei com as fases da lua, mas eu converso. Porque, na verdade, a gente tem introspectado na nossa cultura que positivo é coisa boa e negativo é coisa ruim. Só que a gente tem elétrons e temos prótons e nêutrons, certo? Nós temos polaridades. Polaridades positivas e polaridades negativas. As polaridades negativas, elas são introspectas. E aí, elas são associadas à energia feminina. Quais são as energias introspectas? Né? A energia do pensamento, a energia da criação, a energia do próprio amor, dos sentimentos, aquilo que tem dentro. O que é as energias positivas? São as energias de ação. Certo? Entendi. É mais exatamente. Masculino, entendi. Fora, né? E aí a gente tem alguns, por exemplo, a gente vai falar do Sol, né? O Sol é uma energia positiva, porque ele esquenta. E ao esquentar, o que ele faz com essas moléculas? Ele espalha essas moléculas, entende? Né? É porque a gente carrega esse conceito de positivo sendo coisa boa e negativo sendo coisa ruim. E aí, feminino e masculino, quando a gente fala que todo mundo tem feminino e masculino, mas eu sou mulher, eu sou hétera top. Não, minha amiga, não estamos falando de sexo, não estamos falando de polaridade, né? Isso é uma coisa que a gente vai desconstituindo, que é normal, né? Né? Como assim? Como assim, negativo? Para com isso, hein? Mas tá bom, entendi. Isso eu gosto de dizer, não existe para o universo bem e mal. Né? Isso é uma criação, uma construção nossa. Tanto porque bem e mal é relativo, depende de quem o vê. Né? Então, não existe. Então vamos lá, continuando aqui as perguntas. Vou fechar a imagem de novo, tá, gente? Que eu tô machucadinha aqui para não ficar tão. Não, mas nem tá para reparar. Vamos lá, as perguntas. Qual é o símbolo, certo? O sólido platônico que representa o elemento ar? Muito bem. Esse é o octaedro. Muito bom. Leitura labial aqui, a minha subiu por hora. Octaedro. Muito bem. Qual é o chakra mesmo do elemento ar, hein? Vocês lembram? Coração. Cardíaco, perfeito. Isso. Inclusive, para Platão, ele colocava, antigamente, que o sangue seria uma manifestação do elemento ar no nosso organismo, né? Justamente porque ele circula e faz esse movimento de circulação dentro do nosso organismo e fica no chakra cardíaco. Interessante, cara. Os caras são bem espertinhos, fazem umas associações maneiras. Então vamos lá, outra pergunta para vocês. Verbos. Quais são os verbos, certo, de ação que caracteriza que eu estou
trabalhando com o elemento ar? Fazer. Agitar. Não, fazer não, vamos lá. Agitar. Criar. Não. Soprar. Agitar. Sacudir, não é. Que mais? Sacudir? Não. Sacudir. Pendurar. 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 Agitar, pendurar, soprar, certo? São verbos que a gente vai estar trabalhando e um que a gente faz aqui na cabeça para a gente ficar. Meditar. Legal. Deixa eu ver aqui o que mais a gente pode estar perguntando aqui. Ai, tem alguém que está com um som meio estranho aí, ó. Tá, vou perguntar para vocês aqui mais coisas. Eu tinha que ter feito umas perguntas para vocês. Na próxima aula eu vou fazer um monte de perguntas para vocês. Então acho bom vocês começarem a anotar tudo. Isso vai ter apostila? Eu não anotei porque eu achei que fosse ter apostila. Vai ter? Isso vai ter ao longo do curso todo, vocês vão recebendo. Cada dia uma apostilinha, tá? Eu lembro que uma coisa de uma PDF que você ia mandar diariamente, né? Isso. Galera. Por isso que eu não anotei. Mas vale a pena anotar na aula? Você acha que você está dando mais plus aqui na aula, ficar caderninho do lado? Eu acho. Eu sempre falo mais coisa. Vamos lá, galerinha. Eu quero saber sobre as leis herméticas, que eu falei logo lá no início. São quantas leis herméticas mesmo, hein? 7. São 7. A Naura tá ótima. Mas a gente só vai usar 3, né? Para esse elemento, né? Para esse elemento são 3. Isso, para esse elemento vão ser 3. E quais são, vocês lembram? Mentalismo, vibração. Mentalismo, vibração e ritmo. Muito bem. Agora falando sobre mentalismo, certo? Mentalismo. O que seria realmente o trabalho de mentalismo? Materializar através da mente. Materializar através da mente. Adorei essa definição. Quem é que está com áudio bem... Quem está num lugar bem barulhento? É porque tem um ventilador aqui, deve ser isso. Deixa eu desligar o ventilador. Não é ventilador, não, é barulho. Televisão, alguma coisa assim. Peraí. Na parte de trás do banco. Tá? Fica preparado para arrancar. Na hora de dar partida, o piloto solta progressivamente a embreagem. Velocidade 300 km. Nossa. Era eu? Era tu, né? Então, mentalismo. A Jana trouxe uma definição bem legal. Capacidade, que você falou? Repete para mim, Jana, por favor. Capacidade de materializar através do poder da mente, através do pensamento. Exatamente. Foi isso. Foi muito boa essa definição. Quando a gente fala de materialismo, né, de mentalismo, significa que nós temos todo um poder de criação a partir da criação mental. Então, quando a gente fala, se você acredita que vai acontecer, já aconteceu. Isso é mentalismo. O que a igreja vai chamar de fé, eu chamo de mentalismo. Poder de realmente acreditar naquilo que você está visualizando. Entende? Essa é a grande sacada. As pessoas precisam ter a capacidade de criar mentalmente e acreditar naquilo que está criando mentalmente. Essa é a primeira lei hermética. Tudo inicia a partir do pensamento. Nada é criado sem antes ter sido pensado de alguma maneira. Então, confie no pensamento de vocês. O desenvolvimento desse pensamento, dessa parte mental,
faz com que a gente se conecte o quê? Com a nossa intuição. Entendem? Né? Então, é por aí, se você acredita que você repetindo 3 vezes determinada palavra ou visualizando determinada coisa acontecendo, aquilo vai se manifestar na tua vida. E vai se manifestar na tua vida. Eu tenho uma curiosidade, você pode de repente me ajudar? Eu sou secretário, Jana. A gente sempre fala 3 vezes qualquer decreto. Você sabe o porquê do 3? Então, o 3, muitas das coisas que nós temos hoje, né, ela vem de práticas bem ancestrais. O 3 é um número, primeiro que é o número que sustenta energeticamente o universo. Positivo, negativo e o neutro, certo? Então é a tríade. A gente vai encontrar várias manifestações do 3 em práticas mágicas, em ritualísticas. Então eu posso dizer que, não tenho certeza, mas por intuição e por dedução, eu digo que a gente afirma 3 vezes, porque o 3 é um número positivo, é um número de ação, certo? Diferente do 2, que é um número de construção, de criação. O 3 é um número de execução, é um número positivo. É um número e ele tem, consequentemente, essa estrutura de sustentabilidade, entendeu? Eu interpreto desta maneira, Jana. Tá? Entendi, fez sentido. Eu interpreto dessa maneira, tá? Tá. Vamos lá. Pentagrama. Eu trouxe para vocês alguns assuntos, porque quando vocês entrarem na internet, porque eu sei que vocês vão fazer isso, vocês devem fazer isso, vocês vão pesquisar e vão ver um monte de coisas perpassando por isso aí. E na internet, quando se fala de 4 elementos, fala sobre magia do pentagrama. Por quê? Porque no pentagrama nós temos a manifestação, né, arquetípica dos 4 elementos primordiais. Então vamos lá. Aonde se localiza dentro deste pentagrama o elemento ar? Quem lembra? Em que braço? Direito ou esquerdo? Esquerdo. Opa, muito bem, braço esquerdo. Não vão decorar mais. Então, quando alguém disser, eu não sei que o braço você já sabe, é esquerdo. E o elemento ar, ele é positivo ou negativo? Positivo. Beleza. Então, a mão esquerda é uma mão que vibra mais que energia? Positiva. Muito bem. Aí vocês vão estar matando o pau e mostrando o pau. Olha só, fala, Jana. Peraí, perdi então, me confundi até nas mãos aqui. Você falou direito, eu vou falar, levantei a esquerda. Como é que é? Mão esquerda. Mão esquerda é o ar. Muito bem. Positivo, isso aí. Beleza. Então, olha só. Quando a gente for sair do elemento ar, né? Eu vou sair daqui. Só para a gente entender como tudo está associado. Gente, isso é muito fantástico. Quando a gente está com dor de cabeça, a dor está manifestando a energia negativa, tá? Quando é dor muscular, não é dor de cabeça. Assim, é muita concentração de energia negativa que fica condensada e causa dor. É uma contração muscular que causa aquela dor. Aí eu venho com a minha mão positiva, aonde está a dor. E atrás da dor eu coloco a minha mão negativa. Olha a terapia da polaridade aqui, ó. Sacou? Aí eu faço o equilíbrio. Fala, Jana. A esquerda não é positiva? Positiva. Aí você botou aqui atrás e falou assim negativa ou eu me confundi? Peraí. Presta atenção, ó. A mão. Vamos lá. Estou com dor. Tô assistindo uma aula. Chama. Beijo. Estou com dor na minha testa. A dor está aqui, ok? Dor com contração de energia negativa, contração muscular aqui, certo?
Do meu olho, faria como? Vamos lá, vamos me tratar. Do olho. Mão esquerda no olho. O olho tá machucado, né? Direito tá machucado. Mão esquerda, eu vou botar no machucado. Energia positiva. E atrás, eu vou colocar a outra polaridade oposta. Energia negativa. Saquei. Esquerda positiva, coloca onde tá doendo. Onde está negativo. Agora eu entendi. Saquei. Entendeu? Aí a gente tem que ver, por exemplo, então na contração muscular, eu tenho a energia negativa mais ali. Aí eu tenho que ver quais são as enfermidades que são mais negativas e enfermidades que são positivas. Normalmente essa regrinha, ela soluciona. Então vocês verem que essa questão dos elementos, né, da polaridade, ela perpassa por um monte de técnicas, um monte de conhecimento, tá? Vamos lá. Naura, eu vou fechar o teu áudio por enquanto. Vou continuar aqui na leitura labial da Naura aqui, ó. Vamos lá, outra pergunta. Ontem foi dia de homenagem aos surdos, estamos treinando. Verdade. Surdos mudos. Muito bem, estamos mesmo. Então vamos lá, deixa eu ver outra pergunta legal aqui. Aqui. O elemento ar, ele é associado, certo? A que práticas psíquicas? Meditação? Meditação não é prática psíquica, não. Não? Não, a meditação é uma técnica para se conseguir uma prática psíquica. Telepatia? Telepatia. O que mais? Claudiência. Ou falta audiência, não existe. Isso aí, né? E a gente vai trabalhar a meditação para desenvolver nessa questão de concentração, de foco, trabalho de mente, para que a gente possa estar percebendo, desenvolvendo essas habilidades que os nossos sentidos nos proporcionam. Deixa eu ver uma outra pergunta aqui. Vamos lá. Estação do ano. Eu quero que vocês me digam qual é a estação do ano que a gente associa ao elemento ar. Primavera. Outono? Não, primavera. Qual é o horário do dia que a gente associa ao elemento ar? Manhã, muito bem. E bebê, nascimento. Isso, quais são os dois? Venceu, fechou. Lua, lunação. É a primeira, como é que é aquela assim? Crescente. Agora, já que vocês estão afinados, eu vou fazer uma salada mista na cabeça de vocês. Decoraram bem, né? Bom, eu disse para vocês, eu mandei aquele áudiozinho para vocês lá, esse aqui que eu quero, falando sobre a magia lunar, né? Por que eu falei sobre a magia lunar? Porque os elementos, cada elemento, ele se comporta diferente, né, em cada fase da Lua. Deixa eu voltar aqui para fixar. Esse PDF eu acho que eu já mandei para vocês, não já? Acho que eu já postei para vocês esse PDF, né? Mas você mandou onde? No e-mail? No grupo. Eu não vi não. Não, tá. Então vou mandar para vocês. Mandou não. Então vamos lá. O elemento ar, a lua desse elemento é a lua crescente, certo? Então, a lua crescente e elemento ar, eles compartilham as mesmas características. Então, quando eu falo, eu vou utilizar a energia da lua crescente, vou utilizar a energia de crescimento, né? Energia do conhecimento, energia da criação. Então, por exemplo, estou querendo arranjar um namorado, né? É na lua crescente, porque arranjar um namorado é algo novo, entende? Na lua cheia, eu já tenho que estar com esse namorado para aumentar
e melhorar o meu relacionamento. Mas quando é a lua crescente? Estamos na lua crescente. Opa! É hoje? É hoje. É uma dica. Ai, meu Deus, são vocês. Então, assim, eu quero fazer um negócio, quero construir, quero pensar, fazer um propósito, quero criar um projeto. É nessa lua, é a energia dessa lua, é a energia do novo, né? Da energia de um começo, de um novo ciclo, certo? Então, o elemento que se pode relacionar com esta lua é o próprio ar, o elemento da criatividade, do pensamento e da ideia. O elemento das grandes ideias, da necessidade de crescimento, bem como esta lua, certo? Portanto, pessoas do elemento ar tendem a ficar em seus dias nesse período. Então, quem tem, olha que interessante, quem tem muito ponto de elemento ar vai se sentir terrivelmente empoderada, deslumbrante, desequilibrada nesse período. Por quê? Porque é o período que dialoga, que empodera a energia que nós temos em quantidade. Então imagina, a Sâmia, ela tem 7 pontos de ar no seu mapa astral. Olha como a energia da luz crescente a deixa realmente poderosa, né? Por quê? Porque vai estar ativando e empoderando a energia que eu já tenho, certo? Então vamos agora para esse mesmo elemento, como é que ele se comporta na lua cheia, que é a próxima lua que nós estamos vindo aqui agora. Então vamos lá. Eis um pequeno aqui, quando a gente chega na lua cheia, quem tem muito elemento ar, tem um pequeno problema, porque a lua cheia traz o poder e a pessoa deste elemento ar muitas vezes não sabe lidar com tanta energia, ok? Na lua crescente eu estou na minha fase da lua acomodada, eu só ativo aquilo que eu já tenho. Quando chega na lua cheia eu tenho essa energia muito maior e aí a gente fica desequilibrada. Então a lua cheia, para quem tem o elemento ar, né, deixa as pessoas um pouco perdidas, as mentes ficam confusas. Então não é uma lua propícia, por exemplo, para eu estar pensando em organizar, tomar decisões, por exemplo. Não é uma lua propícia para isso, porque eu vou estar avoada, eu vou estar impulsiva, eu vou estar agitada por demais, eu vou querer tudo para ontem, eu não vou pensar, não vou analisar como eu tenho que fazer, tá? Então vocês estão vendo que a lua, que é o elemento, ele também vai receber a influência, né, desse movimento lunar. Na lua minguante, né, que é a próxima lua que a gente vai ver aqui, as pessoas regidas por esse ar também são emotivas. Então, apesar de não parecer, porque estão sempre preocupados demais com suas ideias para expressar as coisas, nesse período, essas pessoas com o elemento ar tendem a ficar um pouco deprê, mas podem trabalhar muito para isso. Então, assim, a lua minguante, para quem tem o elemento ar, faz com que a gente diminua a nossa energia, né, de ação e a gente fique mais down, ok? Tá? Então, é como se a gente fosse um mar e a gente cada mar vai receber essa influência da lua de maneiras diferentes. Na lua cheia, o ar e a lua nova, o ar dentro da lua nova, lembrando que a lua negra, ela tem a característica de ser final e início de outro ciclo. Por isso que algumas pessoas vão estar utilizando a lua nova. Eu não uso, eu uso como lua negra e logo em seguida a lua crescente de novo. Porque eu não conto os dias meu calendário lunar não é de 7 em 7 dias como o pessoal utiliza. Meu calendário lunar é um dia para a lua cheia, um dia para a lua negra e 14 dias para a lua, 13 dias para a lua crescente e 13 dias para a lua minguante. Ela fica variando nisso daí, tá? Porque eu utilizo o calendário lunar para as minhas coisas. Então vamos lá. Falando da lua negra, que é o dia do mês que a lua fica mais escura, certo? Então essa lua o elemento ar não teve na lua cheia a capacidade de equilibrar-se.
e trabalhar com o poder do agora. Tem neste momento a sensação de trabalho possível. Pode ser uma pessoa muito ligada às ideias, faz acontecer. As pessoas desse elemento, durante essa lua, sentem-se realizadas, pois se sentem parte dessa força criativa. Olha que interessante, enquanto que na lua cheia, a gente que está no elemento ar se perde, na lua negra ele se reconstitui, ele se organiza, certo? Ele se centra novamente, ok? Então nós temos na lua crescente o elemento ar, ele fica realmente empoderado, é o melhor momento para ele, certo? Né? Na lua cheia ele vai ficar completamente desorganizado. Na lua minguante a gente tem uma sensação de queda de energia. E na lua negra eu me reorganizo. É um momento que o elemento se reorganiza. Então, são esse movimento, né, da energia solar em cima desse elemento, juntamente com a energia lunar. Ok? Vocês percebem esse movimento? A gente que é mulher, eu acho que o homem não percebe tanto. Mas a gente, como temos muita conexão com a Lua, por causa da nossa nossa capacidade de criar, pelo nosso próprio útero, a gente sente, a gente percebe esse ciclo lunar muito nitidamente. Lógico, cada um numa ordem diferente, né? Aqui é para quem tem o ar em predominância. Depois nos outros encontros a gente vai ver a predominância dos outros. Mas quem é regido pelo elemento ar, vai se sentir muito mais centrada, muito mais cabeça no lugar, com muito mais propriedade de estar trabalhando, de estar se organizando na lua negra. E aí nós temos 3 dias antes e 3 dias depois da lua negra. Por quê? Porque na lua negra é 0% de energia solar. 3 dias antes dá em torno de 80%. E 3 dias depois dá em torno de 30, 20, 40% de energia. E aí a gente consegue manter uma quantidade de energia negativa, de energia feminina mais pulsante ali, para equilibrar com a energia positiva do próprio elemento. Lembra que as 3 forças que regem o universo é positivo, negativo e neutro. Quando o elemento ar chega na lua negra, ele consegue alcançar o seu equilíbrio. Eu tenho energia feminina dentro da energia masculina equilibrada. Certo? Dá um nozinho, né? Mas é um nozinho gostoso. Eu achei super interessante. Agora fiquei curiosa para saber meu mapa astral, para saber mais das minhas casas e tudo mais. Eu já fiz uma vez, só que eu perdi esse mapa. Mas meu ascendente é aquário. E aí, pelo que eu estou entendendo que você está falando, me corrige se eu estiver errada e me orienta, em relação, assim, às nossas características, elas estão, claro que elas estão bem expostas no nosso mapa astral. E aí, onde a gente tiver mais elementos, nas casas que a gente tiver mais elementos, nos signos que a gente tiver mais elementos, vai ser o nosso direcionamento aí de entender esse ar, água, terra e ar atuando em nós. Exatamente. Por exemplo, pessoas que têm muito terra no elemento, né, são pessoas que têm uma facilidade de relacionamento com dinheiro muito tranquilo, muito bom, porque a terra é esse elemento da materialização, né? E aí você vê, aí vai ver assim, para cada casa ela vai ter um signo. Esse signo representa o elemento. E aí é somado, depois tem a parte de fora. Eu não sei fazer mapas só, senão eu até faria para vocês. Mas você tem depois a contagem, né? Dos elementos mais voláteis, dos mais centrados, e você vai ter uma ideia. Isso vai fazer uma leitura do seu momento, ok? E te ajuda a ver o que você precisa mudar, o que você precisa avançar. Não é porque você tem determinadas quantidades de elementos na tua vida que você está fadada a morrer com aquele desequilíbrio negativo. Não tenho síndrome de Gabriela, não aceito nem isso. Nascer assim, crescer assim, morrer não. Mas eu acho que ele nos ajuda a perceber aquilo que eu preciso estar mudando em mim.
E aí é E aí traz para consciência. Consciência, aí é um prato cheio para a gente poder comer, né? Trabalhar, né? Com tranquilidade, entende? Agora, isso são os elementos dentro do mapa astral. Agora eu vou dar um nó na cabeça de vocês. Existe o elemento de poder. O elemento de poder nada tem a ver com os elementos do mapa astral. O elemento do mapa astral vai falar sobre o nosso comportamento, sobre como nós lidamos com as nossas emoções. O elemento de poder vai dizer aquilo, qual o elemento que eu melhor sei trabalhar. Certo? Por exemplo, qual é o elemento que, se eu tiver que fazer uma organização mágica, uma magia, melhor fica? Tem gente que se fala, o bicho pega. Tem gente que se desenha, o bicho pega. Tem gente que se bota o nome do papel e queima, o bicho pega. É isso que eu estou falando. Entendeu? Isso é elemento de poder. E como que a gente descobre? Exatamente. A gente vai fazer por que esse trabalho durante a semana toda? Porque esse trabalho durante a semana toda nada tem a ver com o nosso trabalho astrológico. Tem a ver para despertar qual é o elemento que melhor está conversando comigo neste momento. Tanto porque a gente está sempre em constante transformação. Eu falei, a gente não é fadado a carregar aqueles elementos que a gente veio. Então a gente vai desenvolvendo capacidades de dialogar com determinados elementos. E é isso que a gente vai fazer. E no final desse mês todo, a gente vai fazer uma atividade onde a gente vai confirmar qual é o elemento que vocês melhor interagem com ele, para que vocês possam estar trazendo prosperidade para a casa de vocês. E aí eu vou dizer, por exemplo, a gente vai fazer um painel de bandeirinhas penduradas pela casa. Isso é magia do vento. Quem é que nunca foi num grupo budismo e viu aquelas bandeirinhas que o cara gira, bate o som e fica... Gente, isso é magia do ar. Eu tenho aqui, Sâmia. Viu? Só que agora... Quer ver? Eu quero. Só que agora vocês vão fazer o próprio de vocês. Olha que legal. Eu tenho o sino dos ventos, tenho uma mandala linda. Não é nem uma mandala, mas é um... Exatamente, isso aí. Aí tem uma pena pendurada assim, toda trançada. Nossa, linda. Pena que tá tudo guardado, minhas coisas. Isso tudo que estão falando é magia com elemento ar. O que fala? Que você escreve, toda vez que o ar bate, o ar leva o desejo de vocês para onde vocês desejam. Isso é magia. E vocês pensando que era o quê, hein? Ia matar um frango. Enfeite, mentira. Coisas simples. É para vocês verem que a magia, ela tá nas coisas simples. É vocês pegarem um prato e descobrirem quais são as ervas que foram colocadas naquele prato. Isso é mágica. Alquimia da comida. Isso é mágico. O bolo não nasce. A gente tem que misturar energia para criar o bolo. Não é verdade? Alguém planta bolo aí? Não, né? Precisa misturar energia, precisa misturar ingredientes. Isso é magia. Às vezes não dá certo, o bolo fica solado, mas igual era magia, não deu certo. Quantas vezes a gente faz alguma prática mágica e não dá certo? O bolo não dá certo. Por que não dá certo? Porque faltou às vezes uma concentração, ou eu estava fazendo de mau humor, ou eu botei uma medida errada. Exatamente, isso acontece. Né? E cabe a nós, então, agora, é perceber as medidas certas para que a gente possa estar realizando aquilo que a gente deseja. Que a gente seja capaz de realmente intervir na nossa própria vida. Né? Deixa a vida do outro, ele e o outro que corra atrás do prejuízo dele. Mas a gente tem que ser capaz de mudar a nossa vida. Porque senão não faz sentido eu querer ajudar o outro se eu não consigo mudar a minha vida. Né? Então a gente vai fazer essas N práticas ao longo da semana e eu vou ensinar para vocês algumas práticas bem interessantes. Uma delas falei da magia lunar, a gente vai aproveitar que nós estamos, né? Vamos pegar um ciclo lunar praticamente
A gente vai tentar utilizar essa energia lunar também na construção desses movimentos todos. Eu vou montar um calendário de atividade diária que dialogue com as lunações para vocês. Outra coisa que a gente vai fazer é aprender algumas práticas simples. Vamos trabalhar com espelho, vamos aprender a mexer com espelho, vamos aprender a fazer um sigilo. Coisas simples. Coisas simples. O que é um sigilo? É aprender a desenhar um símbolo, criar um símbolo. Né? Durante essa semana eu vou gravar pequenos vídeos falando sobre isso, que a gente vai fazer sigilo nessa semana. Toda semana a gente vai fazer uma prática de sigilo com um elemento diferente. Tá? Depois a gente vai fazer uma prática de espelho. Puxa, gente, quer terapia mais gostosa do que se olhar no espelho? Eu não. Acho que tenho dificuldade. Pois é, mas é importante, porque o espelho ele bate e volta a energia. Ele é reflexa. E aí você faz afirmações. A afirmação, a fala não é um elemento da comunicação do elemento ar? A gente vai fazer uma prática do espelho do elemento ar. Certo? Preparadas? Muito bom, então. Então, gente, eu acho que isso foi 2 horas de aula. Tá bom, gostei. Preparadas e ansiosas. Eu também sou, bem parceira, bem feliz mesmo. Mais feliz que a Marília falou que há 2 anos atrás eu estava dando a mesma aula. Nossa, que tudo, Marília. Adorei essa conversa. Olha só, né? Que conexão, cara. Isso é muito legal. Essa sincronicidade é muito legal. Que legal. Eu nem sei quando é que eu aprendi, porque eu fiz. Outra coisa interessante, essa analogia dos elementos com a alunação, eu pesquisei na internet, eu não encontrei em lugar nenhum. Eu tive essa aula com o meu mestre, o mestre Magnus, ele me passou e eu me encantei, porque acho que é uma das percepções mais incríveis que ele conseguiu, que ele ensinou para nós. Vou mandar para vocês o PDF. Eu não anotei os dias. Não, Amarílis, o meu foi dia 2 de julho, Amarílis, que eu tive essa aula. 2 de julho. 2 de julho, de 2000 vai saber. Certo? Então, para vocês, a gente encerra por aqui hoje. Amanhã eu já vou passar para o papelzinho de vocês esse conteúdo, tá? Das lunações. E depois eu já vou passar para vocês amanhã de manhã, no primeiro horário, vocês já vão estar recebendo o PDF com as primeiras práticas mágicas. Ok? Dúvidas? Animadas? Sim. Então, muito bem, hein? Um beijão para vocês enorme. Beijo, gratidão. Tchau, meninas. Tchau, desculpe o barulho, desculpe o meu barulho hoje. Tchau.